Fala galera! Hoje então a gente vai entrar no mundo do DIY, né? Do It Yourself, ou Faça Você Mesmo. Mas antes de mais nada, só lembrando que esse vídeo é totalmente patrocinado pela Yali Home Brasil, que é uma marca conhecida mundialmente, líder aí na área de segurança. A Yali possui muitos produtos nessa área, como cofres, fechaduras e outros. E hoje eu estou aqui com a YRD226, que é uma fechadura que pode ser instalada em qualquer porta, pode fazer a abertura aí via aplicativo, por chaves ou por senhas. E para vocês terem uma ideia da conectividade dessas fechaduras da Yali, eu vou deixar aqui para vocês uma lista de sistemas de automações ou hubs que elas são compatíveis, só para vocês terem uma ideia do nível de conectividade desses produtos. Mas então, já aproveitando que a gente está falando aqui dessa fechadura, por que não então, já que a gente vai entrar no mundo do It Yourself, desbloquear com o cartão NFC via tag, né? Abrindo ela aí. Então é o seguinte, hoje eu vou falar para vocês sobre o ESP Home, que é um firmware alternativo para você poder utilizar não só aí em plaquinhas como um ESP32 ou um ESP8266, que são dispositivos, né, como se fosse aí um mini Arduino, vamos dizer assim, que a gente pode fazer programações nele e utilizar essas entradas e saídas aqui que essas placas têm para controlar vários sensores, como por exemplo, sensor de temperatura, como um desse tipo aqui, ou esse tipo de sensor de temperatura, sensores ultrassônicos, infravermelhos, a tag NFC que eu acabei de mostrar para vocês, também colocar informações aí nessas telinhas. Eu acho que isso aqui nem é tão novo, né, o que eu estou falando, até porque isso é muito conhecido no mercado. Mas o que eu vou trazer para vocês, o ESP Home, é um firmware customizado que a gente vai poder colocar informações ali dentro, automaticamente vão para essas placas e aí você vai poder utilizar esses sensores que eu comentei lá direto no Home Assistant, né, para fazer automações, né, ou integrar com outras coisas. Mas aí não fica só nisso, porque você também pode puxar informações do Home Assistant para dentro do ESP Home e mostrar, por exemplo, aí numa telinha desse tipo. Além disso, o ESP Home também pode ser utilizado aí em vários outros dispositivos, tá? Porque esses interruptores, esses mini relés, lâmpadas, os produtos Wi-Fi, tá? Eu falando aqui especificadamente em Wi-Fi, tá, gente? Vamos tirar o Zigbee. Até foi lançado um ESP Zigbee, mas ainda não está no mercado, então por enquanto vamos falar de produtos Wi-Fi. Esses produtos, por exemplo, os da Tuya e até os da Sonoff, eles ficam presos à rede ali, né, ao servidor em cloud dos fabricantes, né? Claro que a Sonoff tem como usar local, a Tuya também. Mas o que acontece? Com o ESP Home, você pode trocar o firmware desses produtos e fazer o quê? Criar customizações que não existem por padrão na fábrica. Vamos dizer uma coisa aqui bem simples. Você quer que um botão do interruptor ele seja como se fosse um pulso, né? Ele liga e desliga. Inclusive é um que eu uso aqui na minha casa hoje, dessa forma, com o ESP Home. Eu fiz ali no interruptor Wi-Fi da Zemi Smart e aí eu consigo utilizar. O ESP Home, para quem já me segue há muito tempo, vai lembrar aí do Tasmota, né, que também é um firmware customizado. Inclusive eu tenho vários vídeos de Tasmota aqui no canal. Só que o ESP Home ele tem uma interface mais fácil, mais amigável. Apesar de ser tudo em texto, ele é mais fácil de entender. Ele tem gatilhos que você vai poder executar por ele mesmo, tá? Sem você às vezes ir no seu sistema de automação. E ele vai ser também totalmente local, igual o Tasmota, tá? Então você não vai depender de nenhum servidor. Hoje no vídeo, então, eu vou mostrar para vocês os passos iniciais para o uso do ESP Home. A gente vai utilizar hoje um ESP32 e um sensor de temperatura
para a gente criar aí um sensor de temperatura e umidade que custa só R$30. Por quê? Essas plaquinhas são muito baratas. Por exemplo, aqui custa R$20, R$25. E isso aqui custa apenas R$5. Então a gente vai unir os dois, criar um sensor de temperatura Wi-Fi ligado à energia, tá, gente? Que você vai poder usar no seu Home Assistant tranquilamente. Então eu vou mostrar apenas os passos iniciais de como usa o ESP Home, de como que faz a instalação dessas plaquinhas. E no futuro a gente vai criando outras coisas, né? Por exemplo, a gente pode usar um ultrassônico, usar um LCD, um infravermelho e por aí vai até a gente, de repente, também chegar aí no exemplo que eu dei aqui no início, que seria usar uma tag NFC, tá bom? Então vamos lá que eu vou explicar todos os passos iniciais, um sensor bem simples, tá, gente? Para vocês aprenderem e começarem, às vezes, a ter ideias novas, né? Porque o ESP Home vai abrir aí inúmeras possibilidades de criação de dispositivos. Então, pessoal, a gente vai começar aqui para mostrar para vocês, a gente vai configurar esse ESP32 que eu mostrei lá no início do vídeo, né? Com esse sensor de temperatura. Um detalhe, esse ESP, ele conecta via Wi-Fi na sua rede, só que a gente vai precisar alimentar ele através de uma porta aqui micro USB, né? Com uma fonte de 5 volts. Essa minha versão também aceita Bluetooth, tá? Então ela também pode fazer alguns comandos aí com dispositivos Bluetooth, só que a gente não vai entrar em detalhes sobre isso, tá? A gente vai usar apenas o sensor de temperatura aqui com ele no Wi-Fi, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa é instalar o ESP Home aqui no Home Assistant. Então a gente vai em supervisor, tá aqui, vamos entrar aqui na loja e vai procurar o ESP Home. Tá ali, ó. A gente vai fazer a instalação. Pronto, tá aqui, foi instalado. Então a gente vai marcar as opções iniciar no arranque, né, para iniciar com o Home Assistant. A atualização automática pode ser interessante você marcar. E aqui mostrar na barra lateral para a gente ter acesso à interface aqui. Ok? E vou iniciar. A primeira vez demora um pouco, tá? Então tá aí, ó, já fez a inicialização. O que a gente vai fazer agora? Vim aqui na interface, ó, ESP Home. Aqui você vai criar vários arquivos com várias configurações de cada dispositivo que você vai fazendo, tá? Mas antes disso, é o seguinte, como ele é um dispositivo Wi-Fi, a gente precisa que ele saiba, né, qual é o nosso Wi-Fi e qual é a nossa senha do nosso Wi-Fi. Mas com o tempo, você costuma ter aí vários desses dispositivos na sua casa. Não só desses, mas também aqueles dispositivos, por exemplo, Tuya, Sonoff, que você trocou o firmware pelo ESP Home, tá? Ou se você tem, às vezes, um Tasmota hoje, você pode converter ele tranquilamente para o ESP Home, mas também você vai precisar que ele salve qual é a sua senha da sua rede Wi-Fi. E para não acontecer de, por exemplo, você trocou sua senha lá, e você tem que ir em cada dispositivo, né, em cada configuração, e sair alterando essa senha, a gente primeiro vai configurar essa senha ali para ficar mais fácil de reaproveitar para usar em todos os dispositivos. Então eu venho aqui, ó, nessas 3 bolinhas, Secrets Editor, e aí a gente vai colocar a primeira variável que vai ser a senha do Wi-Fi. Então eu vou colocar aqui, ó, Wi-Fi senha, 2 pontos, e vou digitar a minha senha do meu Wi-Fi, ok? Pronto, salvei o arquivo. Agora a gente pode adicionar o nosso primeiro dispositivo. O primeiro vai ser esse aqui, que é o de teste, né? Temperatura teste. Então vamos colocar aqui, que é um sensor de temperatura. E aqui qual é a sua rede Wi-Fi? Vou colocar a minha aqui. No caso da senha, a gente não vai colocar, porque a gente vai usar aquela variável que a gente já criou anteriormente. Então por enquanto vai ficar em branco, vou dar Next. E aí, aqui a gente tem 3 opções, que seriam qual a sua placa que você está escolhendo. Então, nesse caso é um ESP32, mas existem outras, a ESP8266, o MD1, que é uma pequenininha, tá vendo que é a diferença, ó, faz a mesma coisa.
E aqui você pode selecionar algumas opções. Por exemplo, tem todos o Emos aqui D1 que eu acabei de comentar, que é esse pequenininho. E aqui embaixo tem uma série de dispositivos que, se for o seu caso, tiver esses aqui, você vai poder selecionar tranquilamente, tá? No nosso caso, vai ser mesmo um ESP32 genérico. Vou dar Next e aí criou a configuração. Vocês podem ver que ele salva um arquivo, né? Sensor temperatura teste.yml. Esse arquivo fica salvo em /config ESP home e o nome do arquivo. Agora a gente vem aqui em editar. Então aqui ele já colocou o ESP home e colocou essas três opções, né? O nome, a plataforma e qual a placa que está sendo utilizada, que seria um ESP32 nesse caso nosso aqui. O próximo, ele vai colocar a opção para log, tá? Para ele salvar as informações e para você visualizar o que está acontecendo, para ver se tem algum erro, tá? Essa aqui, a API aqui é para que o ESP Home funcione integrado ao Home Assistant, tá? O OTA Password seria o quê? Uma chave, né, que ele vai utilizar para caso você precise fazer uma atualização de firmware, vamos dizer que você mudou alguma coisa aqui nesse arquivo, e aí você sempre tem que fazer essa atualização, vocês vão ver aí. Ele vai usar essa chave password para fazer isso. Aqui embaixo são as configurações de Wi-Fi. Por exemplo, já está com SSID da minha rede e aqui tem o password. Aí a gente deixou em branco, por quê? A gente vai usar aquela variável do password lá que eu criei. Então eu vou colocar aqui, ó, exclamação, você vai colocar secret, o nome da variável, então a gente colocou lá como Wi-Fi senha e ok, tá aí. O próximo é o AP, né, o Access Point, que ele vai criar um Access Point, né, ele cria uma rede Wi-Fi, caso ele não consiga conectar lá na sua rede principal do Wi-Fi. E aí você tem acesso a uma interface para, às vezes, trocar. Vamos dizer que você trocou sua rede toda. Então, para você não ter que tirar o ESP, plugar de novo e reconfigurar, não. O que vai acontecer? Ele vai criar esse Access Point. Você vai fazer a conexão através desse password aqui. Você pode mudar, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, passwd Access Point. Pronto. E aí você vai ter acesso a uma interface que você vai lá e vai trocar o Wi-Fi e ele vai conectar de novo automaticamente, tá? Então isso é bom, principalmente se você estiver trocando aí a sua rede. E esse Captive Portal seria para habilitar essa interface que você vai fazer conexão através do Access Point. Aqui tem um detalhe, o que você pode fazer, tá? Isso aqui é opcional. Por exemplo, como é um dispositivo Wi-Fi, esse IP pode ir mudando, né? Então você teria que ou fixar lá no seu roteador ou já colocar aqui mesmo. Eu vou colocar aqui mesmo para ficar já um IP fixo. Então eu vou colocar aqui, ó, manual, underline IP, 2 pontos, 2 espaços sempre, tá, gente? Vou colocar um IP estático, 192.168.40, que é a minha rede, 249. E você vai precisar de colocar qual o gateway da sua rede, 192.168.41, e aqui qual a rede, PNET 255.255.255.0. Então aqui eu coloquei o IP fixo, mas lembrando que se você quiser que ele puxe o IP automaticamente do seu roteador Wi-Fi, você não precisa nem de colocar essa opção aí, tá bom? Inicialmente, vamos deixar só isso aqui mesmo, tá? Não tem nada mais configurado. Então eu vou salvar. E aí a gente vai fazer a instalação disso aqui, inicialmente aí na plaquinha. O que você vai fazer? Primeiro, eu vou plugar ela aí num cabo micro USB, tá ligada, ok? E a gente tem 4 maneiras de fazer essa instalação. A gente vem aqui no Install, então vocês podem ver que são 4 opções, que é o seguinte. Primeiramente, você tem ali a opção, ó, wireless, né? Isso significa que você precisa que esse dispositivo já tenha sido configurado antes com ESP para que você faça, às vezes, uma atualização de alguma opção que você mudou, tá? Que não é o nosso caso. A plaquinha aqui, ela veio do jeito que a gente comprou.
Segundo caso, plugado no computador. O que significa isso? Por exemplo, você tem um Home Assistant instalado num Raspberry, né, ou em qualquer outro lugar. E aí você está acessando através de outro computador o seu Home Assistant. Só que você quer configurar essa plaquinha no computador que você está utilizando aqui, tá? Então, essa opção seria para isso, mas tem um detalhe. Para que ela funcione, você precisa estar conectado via HTTPS, que seria qual a situação? No meu caso, eu estou usando uma conexão local. Para isso, eu precisaria estar conectado no meu Home Assistant através, por exemplo, se você usa ali o nabu.casa ou o Duke DNS, você colocaria aquele endereço ali e conectaria. Eu vou mostrar mais para frente aí isso aqui funcionando, tá? Para vocês entenderem melhor. Ou então você vai poder utilizar também para fazer a instalação da plaquinha plugada no seu Home Assistant. E aí, nesse caso, é na máquina que está instalado o seu Home Assistant. Por exemplo, está lá no Raspberry, mas você está aqui no seu computador. Então você teria que pegar essa plaquinha e ir lá no Raspberry plugar para você fazer a configuração disso, tá? Só a primeira vez. Depois você coloca online, aí você usa a opção wireless ali, tá? E a última opção é aqui, manual download. O que ele vai fazer? Ele vai criar um arquivo com esse firmware. Você vai plugar essa plaquinha em qualquer computador. Vai usar um software como se fosse, por exemplo, esse aqui, ó, que é o NodeMCU PyFlasher. Você escolheria aqui a porta do NodeMCU e colocaria o firmware, que é o arquivo que ele vai salvar lá pra gente, tá? Mas no nosso caso, a gente vai utilizar a opção aqui, ó, plugado no computador que está do dashboard, né? Então a gente colocaria como se fosse lá no Raspberry e usaria. Primeiro, por enquanto. Depois a gente vai usar essa aqui também para fazer os testes, via wireless, todas eu vou mostrar, tá bom? Então, no nosso caso, eu vou usar essa opção aqui, que está plugado direto no computador do Home Assistant. Já apareceu aqui a porta USB, né? Então eu vou clicar, ele vai compilar esse firmware, né, com todas as informações. Demora um pouquinho, tá? A primeira vez. Então aqui ele mostra que agora está já enviando para a própria plaquinha, né? Depois dele compilar, ele já está escrevendo direto o firmware no ESP. Então tá aqui, gente, ó, conectou com sucesso na minha rede Wi-Fi e pronto. Como não tem nenhuma configuração lá no ESP, por enquanto é só isso aqui mesmo, tá? Então eu já vou dar um stop aqui, que é o stop só do log, tá? Porque isso aqui é um log do dispositivo. Eu vou dar um stop, ok. Agora é o seguinte, vamos configurar agora o sensor, né, de temperatura e umidade para que a gente possa utilizar aquele sensor direto também no Home Assistant. E para fazer a conexão, aqui tem na própria página do ESP Home, tá? Então vale a pena sempre vocês darem uma olhada lá na documentação, que ele mostra o DHT aqui, o sensor, como que são essas conexões. No nosso caso, ele só tem 3 conexões, então é muito simples essa ligação. Mas primeiro, é bom que você entenda o conceito aí do ESP. Por quê? Essas placas, elas têm esse formato, né? Igual tá aí na foto. E cada uma dessas conexões tem uma representação aí. E são aqui, ó, esses GPIO, né? Que são os locais de conexão de entrada e de saída de dados. A gente vai utilizar alguns desses aqui para a gente fazer a alimentação do sensor. Primeiro, o que você precisa saber? O sensor, ele é 3,3 volts. Existem sensores que são 5 volts. Para isso, a gente vai vir aqui na plaquinha e usar o 3,3 que ela tem para alimentar o sensor. Então, a gente vai ver aí pela foto que tem aqui, ó, 3,3 aqui, seria o positivo, e a gente tem aqui o GND, que é o negativo. Então a gente vai fazer a ligação positivo do ESP no sensor e negativo do ESP no negativo do sensor.
E depois a gente vai precisar, no ESP, receber as informações que vêm aqui do sensor. Porque o sensor tem uma porta chamada OUT, que seria para mandar as informações de temperatura e umidade, né? Então, no nosso caso, a gente vai usar essa aqui, ó, o RX, que é de recebimento de dados, o GPIO 03, tá? Então, guardem aqui que a gente vai usar o GPIO 03 para a gente configurar lá no ESP Home. Então, eu estou deixando aí para vocês como que é feita essa ligação para esse sensor, para facilitar aí o entendimento, né, de como você vai fazer essa conexão aqui, ó, do GPIO 3 para o sensor de temperatura. E aí, o que a gente vai fazer agora? Eu vou ligar de novo aqui na energia. Então tá aí, ó, ligado na energia com o sensor. Então agora, depois que a gente fez as conexões do sensor no ESP, a gente vai fazer a criação desses sensores para que eles apareçam lá no Home Assistant, tá? Então a gente vai criar aqui, ó, o sensor, né? Quais vão ser eles? Então, primeiro a gente vai colocar qual a plataforma que vai utilizar. Nesse caso, a gente está usando a DHT. Embaixo, a gente vai colocar qual o pino que a gente utilizou lá na conexão no ESP. Lembrando aí que foi o GPIO, né? GPIO 03. Depois, a gente vai criar agora o sensor de temperatura. Então, temperatura, 2 pontos, espaço, qual o nome. Então a gente vai colocar aqui o nome, temperatura ESP32, só para a gente encontrar fácil lá nas entidades. E agora a gente vai criar o sensor de umidade, também a gente vai colocar aqui qual o nome dele. Então eu vou colocar aqui, ó, umidade ESP32. E aí a gente pode utilizar aqui, ó, qual o intervalo de atualização dessa temperatura e dessa umidade. Por quê? Isso é bom se às vezes você quiser que tenha uma medição mais precisa, você coloca um tempo menor. Se você não precisa tanto disso, você bota um tempo maior aí, então fica a seu critério. Então a gente vai colocar aqui, ó, update, qual vai ser o intervalo, né? Nesse caso, 30 segundos. Ok. Vocês perceberam aí, ó, que aparece na frente, quando tem um erro, né, um xizinho vermelho. Então eu botei o S aqui, já corrigiu. Eu vou salvar e agora a gente vai fazer a instalação. Vocês lembram que eu falei com vocês lá que tinha a opção para a gente utilizar plugado no computador que a gente está utilizando, independente se está conectado lá, se o seu Home Assist estiver em outra máquina. No meu caso, agora a gente está usando desse jeito. Por exemplo, aqui, ó, vocês podem ver que eu tenho o endereço do meu Nabu Casa aí. E aí, então eu estou utilizando o HTTPS, né? Tá aqui com um cadeadinho. Então eu posso usar plugado neste computador. Agora a opção é diferente. E aí eu clico, ele já vai abrir uma janela diferente que eu posso selecionar o CP2102. Aí ele já vai conectar no dispositivo nesse meu computador, não tem nada a ver lá com o meu Home Assistant, tá? Desse jeito eu percebi que ele é um pouco mais lento, porque ele compila lá no Home Assistant, depois copia via rede para depois fazer a instalação aqui direto no ESP. Tá funcionando ali já, ó. Isso aqui é um recurso novo, tá? Foi recente que implementaram isso aí. Pronto, instalado, vou dar close. E aí, vocês vão perceber que aqui eu tenho até vários. Isso aqui é um Home Assistant que eu também tenho para testes. E aí ele já ficou online. Você pode ver que ele tá verde, né? Se eu vier em logs, ele vai fazer a conexão agora. Eu posso selecionar o wireless, né? Porque ele já está online na minha rede Wi-Fi. Então eu posso fazer a conexão. Ele vai abrir o log, vai conectar nele via Wi-Fi. E daqui a pouco já vai começar a mostrar aqui embaixo, ó, a temperatura e umidade. Tá aí, ó. Tá mostrando que temperatura ESP32 enviou 27 graus e a umidade em 60%. Tá funcionando beleza. Agora, como que a gente vai colocar esse dispositivo para que essas entidades sejam mostradas no Home Assistant? Primeiro, vamos guardar uma coisa, caso a gente precise, que é qual o IP dele. Nesse caso aqui, ó, é o 41, tá? Então eu vou copiar esse IP, porque pode ser que eu precise dele. Então eu vou dar stop. E aqui no Home Assistant tem uma notificação.
Se eu der um checkout, e aqui vocês vão ver que ele fez a detecção já do ESP Home aqui em integrações, ó. Então basta você configurar e vou enviar. Pronto, já apareceu aí, ó, teste temperatura, posso terminar e ok. Se ele não aparecer, você pode vir aqui, ó, em adicionar integração, procurar o ESP Home. Se ele não aparecer ali automático, tá? Você vem aqui e aí você digita aquele IP, tá? Por isso que eu tinha copiado já o endereço antes. Então agora se eu vier aqui em dispositivos, procurar temperatura, tá aqui, ó, teste temperatura, e aí já tem aí as duas entidades, ó, temperatura ESP32 e umidade, né, 59%. Então já estão funcionando, integrados perfeitamente aqui no Home Assistant. Claro que às vezes é interessante depois você fazer aí uma case bonitinha, né, para funcionar. Mas está montado aí o nosso sensor de temperatura e umidade, que funciona na energia e custa R$30. Tá bom, galera? Então é isso aí, tá, gente? Aos pouquinhos eu vou trazendo outras coisas, tá? Porque isso aqui, ó, foi o básico do ESP Home. Tá bom, galera? Então é isso. Se gostou, não esquece, deixa o seu like, você me ajuda muito. E se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal. Abraço, galera. Até mais e tchau.